Ao final da Segunda Guerra Mundial, entramos na Guerra Fria. A Guerra Fria não se caracterizou por batalhas armadas convencionais, mas sim por uma disputa tecnológica, ideológica e cultural. O mundo teve que entrar em uma era bipolar. Tudo era resumido em dois polos principais de poder, duas grandes potências, os Estados Unidos, com seu sistema capitalista, e a União Soviética, com seu sistema socialista, que disputavam entre si o controle e a influência pelo mundo. Tudo começou com a Revolução Cubana, quando Fidel Castro, Che Guevara e seus guerrilheiros transformaram Cuba em um país comunista. Os Estados Unidos certamente odiou isto. Então, resolveu treinar alguns cubanos exilados, armá-los e mandá-los para Cuba. Isso ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Os cubanos sabiam que os Estados Unidos não iria existir fácil, então pediu ajuda à União Soviética. Os soviéticos viram então uma baita oportunidade de resolver um problema, pois os americanos tinham instalado armas nucleares na Itália e Turquia, que facilmente poderia atingir cidades importantes da União Soviética. Resolveram então levar mísseis nucleares para a ilha de Cuba. Isso era uma operação secreta, mas os americanos já notavam uma movimentação estranha. Certo dia, um avião espião americano fotografou uma base cubana e analisaram que eram armas nucleares que poderiam atingir pontos importantes do país, como Washington. De início, os Estados Unidos decidiram bloquear a passagem de navios com armas nucleares na ilha de Cuba, o que os americanos chamaram de quarentena, mas não bloquearam a passagem de comidas e outras coisas necessárias. Os Estados Unidos exigiam a retirada dos mísseis, mas os soviéticos e cubanos insistiam que era apenas uma defesa. Muitas pessoas do governo americano defendiam a invasão de Cuba, porém Kennedy queria tentar uma saída melhor. Então começaram grandes negociações entre Kennedy e Nikita. Em um certo dia, o mundo nunca esteve tão próximo de uma guerra, o tão conhecido Sábado Negro. Um avião americano estava sobrevoando Cuba e foi derrubado por um míssil soviético. Isso deixou o exército americano revoltado. Então, navios americanos começaram a atacar submarinos soviéticos. Esses submarinos tinham um torpedo nuclear, mas que por conta da profundidade não conseguiam se comunicar com Moscou há dias. Então, no momento que a bomba os atingiu, imaginaram que a guerra já havia começado e queriam usar a sua bomba nuclear. Mas antes disso, eles precisavam de uma decisão unânime dos oficiais a bordo. 2 deles concordaram, porém Vassily Arkhipov disse não, e basicamente salvou o mundo. Mas a crise continuava. Kennedy, em uma reunião com o embaixador soviético, decidiu entrar em um acordo. A União Soviética removeria os mísseis de Cuba, os americanos deveriam dizer em público que deixariam o governo de Cuba em paz e que não invadiriam o país, e secretamente os americanos teriam que remover os mísseis da Turquia e Itália. Uma das consequências da Guerra Fria foram as ditaduras na América Latina. Com um plano anticomunista dos Estados Unidos, as ditaduras foram almejadas pelas populações mais elitizadas e conservadoras. Alguns países nem sequer tinham ameaças comunistas, como por exemplo o Brasil, fazendo com que os interessados no golpe tivessem que fabricar a ameaça comunista. Devido a esses movimentos de extrema-direita, a oposição foi levada a se radicalizar, se formando movimentos comunistas e de extrema-esquerda. Os governos militares tinham uma forte rede de comunicação, sendo com que fosse impossível se refugiar em outros países da América Latina, exatamente com o objetivo de erradicar a oposição. Ficou conhecida como Operação Condor. Para tal, usavam diversos métodos de retenção: censura da imprensa, tortura legitimada, exílio e perseguições. Shopee. Go shop, beep 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 beep, free shipping, ping 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 ping, buy everything, ping 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 ping, shopping at Shopee. Shopee 99 Super Shopping Day. Buy everything at Shopee. Houve um relativo aumento econômico, mas não uma melhoria nos índices sociais, fazendo com que cada vez mais os governos se afastassem do seu povo. Nos anos 70, a oposição ganhou força, assim demonstrando as fragilidades das ditaduras. A Comissão Nacional da Verdade veio com o objetivo de elucidar os horrores por trás das ditaduras. Em alguns países, como a Argentina e Chile,
Esses eventos foram vistos como terroristas e os responsáveis foram punidos. A CMV no Brasil foi criada apenas em 2012. Os autores foram anistiados pela Lei Brasileira da Anistia, criada pelos próprios militares. E até hoje, tentamos abafar a verdade.